Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Infelizmente não tenho estado muito presente aqui pelo YouTube, mas eu decidi voltar para vos mostrar todos os livros que eu li em 6 meses, de janeiro a junho deste ano de 2025. Por isso eu espero que gostem e vamos passar ao vídeo. Para começar, em janeiro já estava a ler um livro, mas eu li a maior parte desse livro aí no mês de janeiro, que foi Rapariga Fatal. Este, por acaso, foi o primeiro livro que eu li, Leslie Wolfe. Estive um bocadinho bem curiosa por saber a história deste livro. Aqui vai retratar, vamos ver um bocadinho o lado de uma agente do FBI, e ela vai, encontrar uma rapariga, um corpo de uma rapariga, e ela vai perceber que literalmente não foi a única rapariga. Então ela aqui vai tentar descobrir toda aquela história, todo aquele caso. Então digamos que eu comecei o ano já com um dos trailers, uma das autoras que escreve muito bem este tipo de género, que é um dos livros que depois eu pretendo trazer ao canal de uma forma muito mais detalhada. No segundo livro apeteceu também ler outra autora que ainda não conhecia, e acabei por ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas eu decidi começar por ter ouvido muito bem falar sobre este livro, de ver como é que este é um dos livros que foi muito bem escrito. Sinceramente é um dos livros que eu adorei e me fez realmente ter o meu sonho de Hollywood e tudo muito mais presente. Só que aqui vamos ver basicamente uma jornalista que escreve, um dos artigos que chama a atenção principalmente de Evelyn Hugo. Então esta grande figura do cinema de Hollywood acaba por chamar essa jornalista para fazer a sua própria biografia, para ter a oportunidade de colocar no mundo toda a sua versão da história, criar a sua biografia, mas pelas mãos de uma jornalista. Ela, por acaso, gostou imenso de ver a sua escrita, porque acho que é uma das escritas que ela sempre identificou, e acho que isso também é uma das coisas que eu gostei imenso. Para terminar o mês de janeiro, eu decidi voltar para o policial. Desta vez eu fui para um autor português, que é Bruno M. Frank, com O Jogo Mortal. Este era um dos livros que faltava eu ler, e é por acaso o segundo volume da saga Mortal. E aqui por acaso vamos ver um jogo a tentar apanhar várias vítimas que estão em condições mesmo muito desesperadoras, e então eles pegam nessas pessoas e dizem para essas pessoas fazerem várias missões em troca de dinheiro. Começa a haver vários casos que os inspectores da Polícia Judiciária de Lisboa vão encontrar e vão começar a entender que aquilo se calhar é muito maior do que aquilo que eles realmente esperam, até chegar numa altura em que isto, para além de um jogo, vai trazer algo muito mais do que um jogo. E só para quem lê, quem chega ao final, que a gente tem pelo menos a percepção de realmente a dimensão não só desse jogo, mas do que vai para além desse jogo. Porque um dos inspectores, que acaba por ser um dos objetivos, um objetivo que praticamente ninguém estava à espera, e acho que isso é o que torna este talvez um dos melhores livros para mim da saga Mortal, e é um dos livros que mexe não só com os protagonistas, mas também que mexe com o próprio autor, com o próprio leitor, principalmente para quem o lê. Digamos que aqui é a continuação de Segredo Mortal, e é aqui que a gente vai ver a evolução dos protagonistas, neste caso é os dois inspectores da Polícia Judiciária. Passamos assim para fevereiro, e nesse mês eu acabei só de ler um livro, e digamos que esse livro foi a continuação e o último volume, que é da saga Mortal, do Bruno M. Frank, e acabei por ler Vingança Mortal. Digamos que eu li o segundo e este, que é o quarto livro da saga. Eram 2 livros que me faltavam ler deste autor. Eu estou mesmo muito feliz por ter a oportunidade de ler um autor nacional, de ler um autor que escreve policiais, mas que escreve policiais tão bem que vale a pena ler. Então este, era também o segundo livro
livro que faltava ler. É, digamos, um livro que vai trazer um caso que tem a ver com a comunidade de LGBTQIA+, e mostra principalmente como é que essa comunidade é desprezada, como essa comunidade acaba sempre por receber ódio, e principalmente mostrar essas pessoas merecem mesmo o respeito, e aqui vamos ver realmente essas pessoas, pelo menos, a lutarem pelos seus direitos. Acho que isso também é muito bom. E é aqui que vai tudo acontecer de uma maneira que nem o próprio leitor é capaz de prever. A vida dos dois inspectores da Polícia Judiciária, mas digamos, no final vai tudo escambar para um desses protagonistas. Ninguém aqui está a salvo, nem sequer os próprios polícias da Judiciária. Podemos ver que até as cicatrizes que eles têm, que eles carregam ao longo do tempo, são capazes mesmo de serem destruídas. O mês de março e abril foi marcado por leituras também muito boas. Para começar, nesses 2 meses eu reli os 4 volumes da série A Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta. Digamos que a primeira temporada, que vamos conhecer a Priscila, que neste volume vai ter 13 anos, e a gente vai basicamente acompanhar ela na sua mudança de São Paulo para Belo Horizonte e começar uma nova vida após a separação dos pais. Vamos ver aqui várias coisas do que ela passa ao longo do tempo, e principalmente de ver aqui como é que ela conheceu, por exemplo, as séries de televisão, grandes encontros e desencontros com o amor, e como é que isso vai mudar ao longo do tempo. Então digamos aqui, para os jovens, acho que é uma das leituras mesmo muito boas para eles também começarem. É uma autora que consegue escrever muito bem os dilemas da juventude, e acho que isso também pode ser algo muito que pode ser identificado pelos jovens de hoje em dia, terem livros que se podem identificar e possam pelo menos perceber que tudo, se calhar, que eles podem estar a passar pode acontecer com outros jovens. No segundo volume, que é a segunda temporada, vamos ver a Priscila já com 16 anos, já só tem namorado, mas também temos a oportunidade de ver como é que tudo desenvolve, não só com esse namorado, mas também em questões familiares, de amigos, e tudo o que acontece quando ela tinha 16 anos, porque aqui ela também vai passar por muitos desafios. No terceiro livro da série, que é a terceira temporada, vamos ver a Priscila com 19 anos, e aqui a sua vida vai ser, digamos, ter uma reviravolta muito grande. Então ela vai ter que voltar para São Paulo, deixando um namorado em Belo Horizonte, e para além disso ela vai ter aquele desafio muito grande, principalmente quando a gente tem que decidir aquilo que vamos seguir na universidade. Digamos, é esse o ponto de viragem, com 19 anos, que a nossa protagonista vai ter que se virar. Então aqui vai ter mais desafios, mais problemas, mais coisas que ela vai ter que resolver, e principalmente vai ter coisas que ela realmente vai sentir na dúvida se tem. São aqueles problemas, já que a juventude também continua, dúvidas que os jovens têm, que a gente tem que fazer para a gente crescer, para a gente evoluir. Depois, nesta série também temos a oportunidade de ver o 4º volume pelo olhar do namorado. Nesta série, durante 3 livros, nós temos a oportunidade de ver o lado da Priscila, que é a protagonista desta série, mas aqui a autora decidiu dar-nos de presente a visão do namorado da Priscila. Estes 2 protagonistas acabam por seguir caminhos diferentes do que é que aconteceu com ele, para o que é que ele escolheu, o que é que ele sente durante esse tempo, e acho que isso também é importante. Nós temos a oportunidade de ver os 2 lados da história, e assim eu reli, digamos, 4 volumes de uma série que eu já li há muito tempo, que eu já não me lembrava, só com um objetivo, porque há pouco tempo saiu a 5ª temporada de A Minha Vida Fora de Série. Então uma das coisas que eu sabia é que, como tinha lido esta série há muito tempo, já não me lembrava de muitos pormenores. Então eu reli os 4 livros da série só exclusivamente para conseguir ler esta 5ª temporada de uma forma a ser assim um pouco melhor. Que aqui em Portugal foi dividido em 2 volumes. Aqui em Portugal a editora decidiu dividir em 2 volumes, então eu estava mesmo ansiosa de ter estes livros, os 2, para conseguir ler e não ficar com a história partida em 2. E aqui voltamos a ver o lado da Priscila, porque enquanto tudo acontece na 4ª temporada com o seu namorado, aqui vamos ter a oportunidade de ver o lado da Priscila, de tudo o que aconteceu,
com a Priscila. Ao mesmo tempo, só que pelas duas pessoas diferentes conseguimos ter a visão de dois caminhos diferentes. Está a acontecer, a Priscila vai estar no palco e vai começar a viver em Nova Iorque para estudar teatro. Então ela acaba por ter aqui uma oportunidade imensa, não só estudar teatro e interpretação, mas também outras matérias de teatro e aprender. Aqui vamos ver não só a vida que ela tem lá nos Estados Unidos, mas também a oportunidade de ver como é que ela consegue adaptar-se a um clima totalmente diferente, a um país diferente. Ainda no mês de abril, eu ainda consegui ler mais um livro, que é por acaso um dos livros que eu também estava muito à espera dessa leitura. A Casa no Mar Cerúleo, por acaso foi um dos melhores livros que eu li também este ano. Eu estava mesmo muito entusiasmada de ler este livro. E aqui vamos ver um homem que é, digamos, um funcionário social, segurança social, que vai até um orfanato ver as condições. Só que aqui vai ter uma pequena diferença, porque este homem vai pertencer a uma unidade que vai haver a várias instituições, ver como as crianças com alguns poderes, com alguns dons, se comportam em diferentes orfanatos. Este orfanato que ele vai aqui neste livro tem, digamos, condições um bocadinho mais especiais na forma como lidar com as crianças. Vamos ter crianças com uns dons mais especiais e aqui vamos ver como é que este homem que vai lá ver as suas condições tem que lidar, ou como é que ele se comporta quando pelo menos tem que lidar com crianças um bocadinho mais diferentes, mas também como é que ele respeita essas crianças. E acho que isso também é muito bem, porque é aqui que ele vai reparar, vai, digamos, estragar totalmente a visão que ele tinha dessas crianças, porque ele vai para lá com uma visão das crianças, com uma visão que ele, digamos, que pré-prepara, mas chega lá, essa visão é destruída porque ele vê realmente muita coisa que mais ninguém vê. Vai começar a gostar dessas crianças pela forma como elas são e não pelo rótulo que as outras pessoas colocam. Tão bom que, porque esta, digamos, orfanato acaba por criar ali uma família, mesmo não sendo de sangue, não te define e não precisa de um estereótipo para serem felizes. Digamos que este livro vai ter continuação e de certeza que este é um dos livros que vale imenso a pena. Bem, e a última leitura é essa, comecei no mês de maio e levou assim um bocadinho mais de tempo, porque é um livro que eu usei mais para pesquisa, então levou um bocadinho mais de tempo. E esse livro é Roma, a história da cidade eterna, e é aqui que eu basicamente perdi muito tempo a ler, porque eu não só estava curiosa por saber a história de uma cidade, que neste caso é a cidade de Roma, das cidades mais antigas do mundo, como eu estava basicamente a usar este livro como pesquisa para um livro que eu estou a desenvolver, e digamos que aqui vou ter não só a oportunidade de conhecer uma cidade nova, toda a sua história, mas também de ver várias imagens que o autor também acaba por colocar aqui. Temos aqui algumas imagens, algumas figuras, principalmente aqui é mencionado também muitas das figuras, por exemplo, a arquitetura, a Capela Sistina, como é que essas coisas foram criadas. E aqui vai-se ter muitos anos de história, mais ou menos desde a fundação de Roma até o século XX, e acho que isso também é muito importante a gente termos a noção, termos uma ideia de como uma cidade foi construída, como é que ela foi gerida ao longo dos tempos, principalmente porque nós portugueses, quando falamos de história, nós temos o foco mais principal na história portuguesa, da monarquia portuguesa e tudo, desde a criação de Portugal até aos dias de hoje. Também temos a possibilidade de estudar, ou pelo menos compreender, a história do mundo. Então este também é um livro que demorou muito, porque eu estava não só a conhecer a história de uma cidade, mas estava a ter algumas ideias para o meu livro, e acho que isso também levou assim um bocadinho de tempo por causa disso, mas foi também um dos livros que eu adorei conhecer, e acho que é um dos livros para quem gosta, por exemplo, saber mais sobre Roma. Acho que é um dos livros perfeitos, maravilhosa cidade, que temos a oportunidade de hoje ir visitar. Bem, este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado destas leituras que eu vos trago aqui. Aí embaixo estão os links para comprarem o meu livro e para as minhas redes sociais,
e também tem o botão para se inscreverem, ativar as notificações e deixarem o vosso like. Obrigado por assistirem, até à próxima.